Senhor aos ouvintes desta mensagem, sejam em que tempo for, ou em que local que você estiver ouvindo essa pregação da palavra de Deus, que você possa ser agraciado pelo Senhor. O texto bíblico encontra-se no Evangelho, segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, o versículo de número 4 a 8. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deram fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou-se e cresceu, 100 por 1. Nesse texto, eu prego sobre um tema: 3 coisas são requeridas do homem para a sua salvação. O versículo 1 desse texto vai dizer ensinar junto ao mar. Jesus sempre ensinava as pessoas na beira do mar. São algumas coisas que levavam Jesus a ensinar o povo ao ar livre. Eu cito apenas uma delas. E um dos motivos era para favorecer aos mais pobres, favorecer aquelas pessoas que porventura viesse a ter feridas em seus corpos, que nem sempre essas pessoas podiam entrar na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Ao ar livre, à beira-mar, ela se sentiu à vontade aos pés de Jesus. A primeira coisa que é requerida do homem é que ele precisa ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra significa deixar a impressão no seu coração. O homem ele precisa permitir que a palavra de Deus fica impressa no seu coração. Segunda coisa é receber a palavra de Deus. E esse receber não pode ser por meio de uma mera afirmação. Esse receber significa obedecer a palavra de Deus. E a terceira coisa que é exigida nesse texto é frutificar por meio da palavra de Deus. No versículo de número 4, que nós lemos, está dizendo: caiu à beira do caminho. Essa semente, ela não nasce porque o terreno chamado coração do homem não é um terreno arado, pronto para receber a sementeira do reino de Deus. Receber essa semente do coração significa obediência. E a obediência, ela é definida como materializar a obediência no seu coração. Materializar a obediência à palavra de Deus no seu ser. Esse caminho são milhares e milhares deles. São milhões de caminhos abertos que conduzem os homens para tantos lugares. Esses caminhos conduzem o homem para vários lugares, menos para o céu. Esses caminhos onde a palavra de Deus é semeada são milhões e milhões. Exemplo, são caminhos do orgulho,
caminhos da soberba, caminhos da avareza, caminhos da autossuficiência, caminhos egocêntricos. Tais terrenos, com essas características, a semente não nasce, porque o terreno não foi arado para receber a sementeira do reino de Deus. Essa beira de caminho é onde os animais de carga passam e os homens pisam. São terrenos duros. A semente não nasce e os pássaros comem. Ou seja, o diabo, o maligno, do versículo 19 desse texto, rouba a palavra, porque quem ouve não permite que entre no coração a palavra de Deus. E por que não permite? Porque as pessoas têm outras prioridades. Tais ouvintes não estão preocupados com assuntos espirituais, não estão preocupados com a outra dimensão. Exemplo, quando o homem morre, para onde sua alma vai? São milhões e mais milhões de corações que são terra muito dura, porém as oportunidades passam, amigo. Então, logo aprendemos que o sucesso da semente chamada Palavra de Deus depende do solo chamado coração do homem. Esse terreno tem que estar bem arado, bem preparado para receber a semente do reino do Pai Celestial. Vou dar um exemplo de uma mulher que não tinha o terreno arado. A mulher de Ló, ela era crente, mas o terreno, que era o coração daquela mulher, ele não era um terreno preparado para a semente do reino de Deus. Gênesis capítulo 19, versículo 26, encontramos a passagem da mulher de Ló. O sol acabou matando, apesar dela pertencer ao povo de Deus, o sol matou. Os homens pisaram, as aves do céu comeram aquela semente, porque a mulher de Ló era um crente mundano. No versículo 6, encontramos que parte da semente não tinha raiz, porque caiu em pedregais. Essas pedras significam apostasia. Não ter raiz significa que muitos cretenses assentam para ouvir a palavra de Deus. Muitos de nós ficam felizes com a palavra de Deus, mas não deixa ser transformado pela palavra de Deus. Não deixa ser governado por ela, não deixa ser regenerado por ela, não deixa ser guiado por essa palavra tão maravilhosa. E tem pouca duração, porque o sol mata. O coração do ouvinte pode até mesmo mover-se com a pregação do Evangelho. E mesmo assim, não se derrete, não permite ser esculpido até se tornar uma escultura valiosa para Deus. O sol mata, porque muitas pessoas aceitam a fé em Cristo, mas não quer pôr um fim em seus hábitos viciosos e pecaminosos.
Essas pessoas não estão unidos pela fé em Cristo, que é a nossa verdadeira raiz. O sol que produz a luz e dá o crescimento é o mesmo sol que mata, amigo, se não estiver raiz profunda em Cristo. O versículo de número 7 fala sobre os espinhos que sufocaram. Esses espinhos que sufocam essa semente que até nasceu e cresceu rapidamente, porque tinha terra boa ali. Esses espinhos, amados, significam os prazeres e ornamentos desta vida que são perigosos e maliciosos. São verdadeiros espinhos que sufocam a palavra de Deus no coração do homem. Os confortos e cuidados desse mundo são grandes obstáculos aos benefícios do céu. São grandes obstáculos para que o homem não alcance a cidade celestial. O vigor da nossa alma, ele não deve ser gasto nas coisas desse mundo, nos devaneios desta vida. O vigor da nossa alma, ele precisa ser gasto nas coisas celestiais, ser gastos em obediência a Deus. Conclusão, o versículo 8. Parte das sementes caiu em boa terra. Essa terra significa o coração do homem que está arado para receber a sementeira do reino de Deus. São aqueles que recebem a instrução da palavra. São aqueles que recebem o privilégio de ser guiado por essa luz divina que é o santo evangelho do reino de Deus. Observa que Jesus não disse que essa boa terra não tinha pedra. Ele não disse que nessa boa terra não tinha espinhos. Pedras e espinhos aqui são real. Ele é real. Eles existem sim, literalmente falando, mas não conseguiu impedir os frutos. Pedras e espinhos são as dificuldades que a igreja enfrenta neste mundo. Jesus nos orientou no seu ministério terreno que jamais deveríamos esperarmos boas coisas desta vida. Devemos esperar sim, meus irmãos, as boas coisas na outra dimensão. Aqueles que tiveram o direito de salvação por obedecer piamente a palavra de Deus. Porém, aquele que tem raiz em Cristo vence todas as dificuldades. Louvamos a Deus por isso. As dificuldades existem sim, mas o verdadeiro cristão, ele é vencedor em Cristo. Quem falou foi o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 37, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa semente vencedora, ela produz frutos 100 por 1. Em algumas versões da Bíblia, diz que essa semente produziu 30, outra 60 e outra 100. No geral, significa 100 por 1. É uma obediência a Deus que leva homens e mulheres, servos fiéis a Deus, a produzir frutos nesta terra. Para finalizar, devemos deixar de lado o egoísmo e o engano, deixar de lado as irresponsabilidades e prazeres mundanos, deixar de lado os desejos carnais
para sermos honestos e verdadeiros. Ser obediente à palavra de Deus. Fique com esta palavra. Que Deus o abençoe. Abre o seu coração para Deus e recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua alma. Que Deus abençoe a todos. Deixe o seu like e ative o sininho para receber mais notificação. E não esqueça de patrocinar esse canal compartilhando os nossos vídeos. Que Deus abençoe.